Em um mundo cheio de heróis e vilões, Superman precisa encontrar um equilíbrio entre a sua herança kryptoniana e a sua vida como Clark Kent, enquanto enfrenta desafios que testam seus ideais de esperança e justiça. Dirigido por James Gunn, mostra um herói tentando viver como Clark Kent, um repórter reservado do planeta diário, enquanto lida com sua identidade de Superman. A história explora como ele se esforça para equilibrar suas duas vidas e como seus valores são desafiados por uma sociedade que questiona sua própria ideia de justiça e verdade. O filme também introduz vários personagens clássicos da mitologia do Superman, como Lex Luthor, Lois Lane e o Lanterna Verde Guy Gardner, e apresenta desafios épicos que testam a crença do herói na bondade da humanidade. Bem, esse é praticamente o resumo, uma sinopse do que é o Superman de James Gunn. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Meu nome é Leonardo e bem-vindos ao canal Léo Florentino. Aqui sempre falamos de filmes, séries, jogos e tudo aquilo que abrange a cultura pop e entretenimento em geral. Beleza? Agora, não se esquece, galera, se inscreve no canal, dá o like se gostou, compartilhe o vídeo com seus amigos, vamos debater, vamos discutir aqui de forma amigável tudo aquilo que temos para opinar da cultura pop e deixe seu comentário, beleza? Bem, Superman definitivamente não é um fracasso e também não seria, né? De certa forma, nem mesmo o Zack Snyder, que tanto foi criticado por determinados pontos, foi um fracasso. Então pensar que o filme do Superman seria um fracasso dessa vez é ser bastante ingênuo. O filme, inclusive, bateu vários recordes dessa semana, sendo a maior abertura dos cinemas e uma das maiores bilheterias até o momento de um filme solo do herói. Isso é fatídico, tá? Nós temos um excelente diretor, que é o James Gunn, apesar dos maneirismos dele, e um herói icônico nos cinemas que todo mundo estava esperando, e até mesmo com boas intenções. Inclusive no Rotten Tomatoes, tanto a crítica de público quanto de críticos está muito boa, tá? E isso se reflete, como eu disse, na bilheteria, que já passou dos 20 milhões. No entanto, particularmente, eu não gostei do filme. Mas vamos conversar direitinho, tá ok? Primeiramente, eu quero abrir duas coisas aqui bem específicas. Primeiro, eu acho que nós temos aqui o Superman que todo mundo esperava, que é um Superman mais colorido, a estética visual do filme é linda, tá? É linda. Um Superman mais esperançoso e um que se demonstre importar-se mais com as pessoas e com aquilo que está ao redor. Tal típico como o verdadeiro Superman, o Superman dos quadrinhos, é o Clark Kent. Outro fator importante é que não temos um filme tão legal assim. Mas eu vou explicar essas duas características. Primeiro, temos o Superman que todo mundo queria. Sim, nós temos o Superman que todo mundo queria, até mesmo porque, mesmo que inconscientemente, não estou dizendo, né, justamente que as pessoas ficaram, apesar que tiveram algumas, tá? Algumas viúvas do Zack Snyder, que ficaram ali torcendo pro filme mal e tudo mais, e que não gostam do Zack Snyder e querem forçar a todo custo que qualquer Superman novo que apareça, que seja um pouquinho mais colorido, um pouquinho mais fora do tom do Zack Snyder, vai ser a grande salvação. Não estou dizendo necessariamente isso, mas no subconsciente, até mesmo de quem gostou do filme, como por exemplo eu adorei o Homem de Aço, adorei, sabe? Adorei mesmo o Homem de Aço. E eu acho que são dois tons de filmes totalmente diferentes, e querer comparar não faz sentido. É como você dizer, é como se você dissesse que, sei lá, qual que é mais gostoso, sorvete ou sushi? Sabe? São comidas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho que esses filmes seguem mais ou menos esse tom. Mas, enfim, isso foi só um disclaimer. Nós temos o Superman que, né, nós realmente queríamos. Aquele Superman mais obscuro, mais pra baixo um pouco, que infelizmente por uma falha de roteiro, talvez, não tenha demonstrado se importar tanto com as pessoas no filme anterior. Nesse já se forma mais presente. Né? Ele se importa o tempo todo ali com as pessoas que estão ao redor. No entanto, eu percebi que há determinado exagero ali e que acaba causando falha no roteiro. Como, por exemplo, existe um momento que ele salva um esquilinho, que ele salva um cachorrinho. Sabe? Ele fica o tempo todo sinalizando que ele se importa
com a menor vida que seja. Embora em outros momentos do filme você vai ver ele em momentos de tristeza, enquanto um monstro gigante de um olho só está atacando a cidade aos fundos, provavelmente matando centenas de pessoas. Mas o filme ele parece que tenta se apegar a essa questão de que, olha, eu sei o que Zack Snyder fez no filme anterior, foi errado, eu ouvi os fãs, eu ouvi a população em geral, e agora eu tô colocando isso aqui, tá? Só pra você ver. Só pra você ver que eu percebi, que eu notei que você não gostou do Superman não salvado. Agora eu vou ficar o tempo todo colocando cenas aqui pra poder demonstrar isso. Achei um vacilo e desnecessário, mas tudo bem, sigamos em frente. Com essas características, nós temos o Superman que todo mundo queria. Aquele Superman que está se importando com todo mundo, que está querendo salvar geral ali, de pequenas criaturas a pessoas isoladamente. Só que, repito, o exagero disso atrapalha um pouquinho o roteiro. Porque o filme ele já é mais infantil. É notável isso. Ele é um filme mais infantil, que eu acredito que ele tenta permear ali entre algo infantil demais para um adulto, mas maduro demais para uma criança. Então eu acho que ele se perde um pouquinho ali nesse tom desses exageros. Mas temos sim um Superman interessante, um Superman legal, um Superman esperançoso, que infelizmente, aí vem um ponto negativo, eu acho que apanha demais durante um filme. Pode parecer bobeira da minha parte, pode parecer que eu queira um Superman brucutu. Não, não é isso que eu quero. Mas eu quero aquele Superman que é o maioral, que ele chega para resolver, que ele chega com forma de imponência, de salvação, que geralmente toda a dúvida de moral que está ao redor se vira para ele e ele demonstra total moralidade e força, resiliência. Entendeu? Os inimigos, os personagens periféricos, eles se viram para o Superman e o Superman, mesmo com seus problemas internos, demonstra essa força, demonstra essa resiliência, essa resistência. O que não acontece aqui nesse filme, porque o tempo todo o Superman aparece apanhando. Repito, é o apelo visual que atrapalha, tá? Não que pudesse haver no roteiro um desenvolvimento do Clark Kent, dele como Superman em alguns pontos, mas com um apelo visual o tempo todo. Ele tá machucado, ele tá sangrando, ele tá pedindo ajuda, ele tá fazendo uma piadinha ou outra da sua situação, ele está subjugado. Ele é subjugado na cena de abertura, quando pede para o Ultraman, no início do filme. Ele é subjugado depois, de forma ideológica, durante a conversa ali, ele como Clark Kent, com a Lois Lane. Eu achei que ele ali praticamente foi subjugado. Depois ele é subjugado novamente, quando é preso pelo Ultraman, pelo governo. Depois ele é subjugado mais ainda, quando ele é preso junto com aquele outro, com o Metamorfo, e acaba sendo enfraquecido pela Kryptonita e fica caído na cela lá, até ele, né, através das palavras, conseguir convencer o Metamorfo a ajudá-lo. Depois ele fica doente e é subjugado novamente. Então, assim, ele passa o tempo todo sendo subjugado. Ele fica sendo subjugado a ponto de que, no momento em que ele se mostra uma divindade, que ele se mostra o Superman, no momento em que ele dá a volta por cima, você já não se interessa mais. Você já não se espanta mais, não há aquela cena de glamour. Até mesmo porque, durante todo esse tempo que vem acontecendo essas coisas, outros personagens vão sendo introduzindo, tirando o foco do personagem principal, que é o Superman. É aí que entramos no ponto de que temos o Superman ideal, mas o filme nem tanto assim. O James Gunn ele é cheio de maneirismo, cheio de piadas, bom humor, etc e tal. Todas as obras que ele fez tinham essa característica de pegar, o que ele fez em Guardiões da Galáxia, o que ele fez em Pacificador foi excelente. Ele pegou personagens, convenhamos, que ninguém ligava e deu tons interessantes a eles em histórias interessantes, porque o James Gunn ele é um excelente roteirista e um bom diretor, dentro das características deles. Tanto que ele deu essas características a todos esses personagens que já tinham características parecidas. Pacificador, Guardiões da Galáxia, o Esquadrão Suicida, o Comando das Criaturas. Sabe, são todos elementos que são um grupo
existem vários personagens, repito, vários personagens que ninguém liga, e ele deu o tom dele ali, ele conseguiu lidar com a situação muito bem. São excelentes produções. Só que agora ele estava lidando com algo maior do que ele. Então, ele fez o dever de casa bem feito. Repito, ele é um excelente diretor e roteirista. Quanto ao Superman, ele trouxe o Superman que as pessoas queriam. Só que exagerou. Exagerou um pouco do comportamento do Superman, um pouco só. O tom do Superman eu gostei. Adorei o David Corey Sweet como Superman, achei que combinou muito bem ele como Superman e como Clark Kent. Eu comprei aquela ideia ali. No entanto, quanto ao tom do filme, eu acho que ele errou. O filme ficou infantil demais, o filme ficou apelativo demais para aquilo que é fofinho. O pessoal que é amante de animal, eu também adoro animal e tudo mais, mas assim, não tinha necessidade de toda aquela questão apelativa para cima do Krypto, para cima de monstros fofinhos no filme, e até mesmo para os robôs que aparecem no filme. Os robôs, ele tem essa característica de te cativar também, mostrando uma criatura talvez inocente, que te traga certo humanismo, certa bondade no coração, ver aquela criatura reagindo daquele jeito. Quando vocês assistirem o filme, vocês vão perceber isso dos robôs também. Isso também se aplica aos animais, você olhar algo e humanizar aquilo, sabe? Eu não acho que o tom de trazer animaizinhos como o Krypto, poxa, poderia ter trazido ele num terceiro filme, Superman. Depois que você já focou no Superman, que você trouxesse ele num filme da cara El, que é a Supergirl, sabe, que vai vir agora. Trouxesse ele ali, poxa, o tom seria perfeito. Se quisesse colocar animaizinhos, colocasse ele num filme como o do Shazam, já que estão querendo, né, infantilizar um herói tão foda assim como o Shazam. Mas bem, esse é assunto para depois. Mas, enfim, que trouxesse isso depois. Que esse tom não é para agora, sabe? Trouxeram esse tom para o momento errado. Já lotaram de personagens que, convenhamos, não são aprofundados no filme, tá? Mesmo aqueles que têm mais tempo de tela ali, sabe? Como o Senhor Incrível, como o Lanterna Verde, não tiveram tanta profundidade assim quanto estão falando, tá? Não tiveram. Eles estão lá, eles estão completando a coxa de retalhos que esse filme é feito. Você percebe que esse filme ele é feito de várias coisas que as pessoas vão gostar, como por exemplo um diálogo interessante para poder explicar alguma coisa no filme, ou até mesmo a sensibilidade do filme, como o diálogo da entrevista entre Lois e Clark, o diálogo entre o pai dele e ele, sabe? O momento da luta que eles têm na cidade, seja com o Kaiju, seja entre eles ali, são momentos assim que não tem muita conexão, às vezes nem fazem muito sentido. As coisas simplesmente acontecem ali, mas você vê que aquilo é feito, é pontual, para que quem estava criticando antes os filmes do Zack Snyder, quem estava com fome, com sede de um Superman de determinado jeito, tá vendo aquilo ali. Mais ou menos eu percebi que o filme foi feito com essa superficialidade, sabe? Montando esses pontos perfeitos para agradar esses viúvos. E assim, repito, ele trouxe o viés do James Gunn, que são as piadas, apelando para os bichos fofinhos. Para vocês terem uma ideia, até mesmo o Kaiju é um bicho fofinho, parece um Pokémon, sei lá, parece uma mistura do Electabuzz com Stitch, sabe? Então, assim, tá evidente ali que o James Gunn quis apelar, tá? Ele tenta até colocar aquelas musiquinhas dele que ele quis colocar nos outros filmes, não funciona, mas ele tenta, e nesse ponto você percebe que ele dosa um pouquinho ali, porque ele sabe que se ele exagerasse ia parecer demais uma assinatura dele dos outros filmes. Mas enfim, o filme tem todas essas características. E você vê que é um filme onde nós temos um bom Superman, bom. No entanto, como um filme para um personagem como o Superman, não, ao menos pra mim, não conseguiu me comprar, tá? E eu concordo com tudo aquilo que o Gustavo Cunha disse em um último vídeo dele, tá? Eu vou até colocar aqui o link na descrição, que eu achei assim, perfeito o que ele falou ali. Excelente, inclusive alguns furos de roteiro que eu não vou me atentar aqui, eu só quero dar assim, a minha opinião, que eu acabei de ver o filme, né? Então eu tô no hype ainda. Mas o filme é isso. É um filme infantil demais para você que é um adulto e adulto demais para você que é uma criança.
cheio de maneirismo do James Gunn, dentro de um filme que, para a competência do James Gunn, é um filme bom, é um filme excelente, porém para o personagem errado, que é o Superman. Tá? Que é um Superman bom, que ele criou ali, mas repito, o filme que ele fez não é digno de um Superman. Tá? É um mundo já estabelecido, e esse é um ponto muito interessante, eu gostei disso. Não teve nada de filme de origem, tá? Já mostrou um mundo estabelecido ali, ele já há mais de 10 anos já é o Superman, tá? As coisas já estão acontecendo ali no mundo, e tudo bem, eu acho isso muito legal, chega de filme de origem, legal. Mas também o Superman não precisava ser tão subjugado assim e parecer que é um Superman de origem, sabe? Que parece que não sabe lutar, não sabe se impor, não sabe a moral que tem, não sabe o poder que tem. Ele ficar em dúvida ali quanto à bondade da humanidade e quanto se as pessoas merecem ou não, seria uma coisa até interessante para as pessoas temerem assim, poxa, ele é um ser tão poderoso, se ele se voltar contra nós, ele pode destruir a humanidade. Seria um debate sério e tenso que até tem nas HQs do Superman, e que quando o Superman se volta contra a humanidade, nós temos sagas em que o Superman é um tirano e a grande ameaça. Mas ali não, o Superman parece um garoto no meio da galera, coisa que o James Gunn adora fazer. Mas, poxa, não com um personagem como o Superman, que fizessem com outro. Repito, o Superman é a pessoa em que todos se viram para ele. E ele demonstra a sua austeridade, a sua dignidade, toda a sua virtude, para poder refletir, ensinar aos humanos algo. Isso é interessante, sabe? Ele pode ter os problemas dele, os problemas psicológicos, ele vai ter, isso faz parte do roteiro, sabe? Não pode ir tão afinco assim quanto nos quadrinhos, tudo bem, beleza. Mas eu acho que houve um exagero nesse Superman de 2025. Inclusive, para mim, a cena mais madura que tem lá é a cena da prisão em que o Lex acaba matando o indivíduo na frente do Superman. Se o filme tivesse aquele tom ali, seria perfeito. Seria perfeito. Inclusive, o Lex Luthor desse filme é excelente. Se o filme tivesse se baseado apenas em focar em Superman, Lex Luthor e Lois Lane, seria excelente. É claro, foco primeiramente só nesses dois. Lois Lane é só mais uma Lois Lane em toda a franquia Superman, tá? Ela não se destaca em nada demais, não tem química absurda nenhuma com David Warren Sweet, mas ela funciona no filme, no roteiro ali, tá? Então acho que se o filme fosse focado naqueles três ali, eu daria talvez um 9, um 10 para esse filme, tá? Perfeitamente. E repito, essa quantidade enorme de personagens e de subtramas que às vezes são desnecessárias, não deveria acontecer, tá? Deveriam deixar ali, além de só os três, aquilo que faz parte da mitologia, do cerne mesmo ali, da história solo do Superman. Eles poderiam, por exemplo, o Senhor Incrível, aquilo que o Senhor Incrível é proposto para fazer no filme, que é a importância dele no filme ali, no evento, poderia facilmente ter sido feito pelos robôs da Fortaleza da Solidão. Poderia facilmente ter sido eles feitos ali. E realmente dá a importância que o pessoal do Planeta Diário fez, né, para a resolução da trama, que é uma coisa muito legal, apesar daquele negócio da Selfie ali ter sido um saco, mas foi uma jogada interessante, tá? Que deixasse a Lois Lane talvez ao lado do pessoal dos robôs da Fortaleza da Solidão, né? Mover todo o filme tal como ela moveu ali quando o Superman caiu e ela que moveu as engrenagens ali para ele ser salvo e tudo mais, seria excelente. Teríamos todos os elementos do Superman ali, para que quando surgissem outros heróis, nós ficaríamos impactados, mas você não se impacta com o filme. E isso eu falo de uma forma geral, sabe? Você não se impacta com o filme porque o Superman tá apanhando demais, são cenas de super-heróis de luta o tempo todo que, assim, são meio rápidas e vagas, não tem nenhuma que você realmente fala assim, poxa, essa cena é legal. Sinceramente não, tá? São cenas muito genéricas e muito superficiais. Depois que, quando aparece um outro super-herói, eu vou me espantar. Não, porque eles estão ali o tempo todo, estão fazendo coisas assim meio que aleatórias, não há profundidade neles, essa que é a verdade, não há. A Mulher Gavião, então, que tem uma presença maior e é mais legal, até eu gostei dela, não tem explicação nenhuma, sabe? O Lanterna Verde, que é o coroa de peruca, cara, não tem como você falar assim, não, ele nasceu pra esse papel. Não, porra. Ele faz aquilo que o roteiro manda ele fazer ali, um piadista bobo, assim como tem 1 milhão de piadas no filme, só.
O que tem um pouco mais de profundidade ali é o Senhor Incrível, mas naquilo que ele está fazendo no evento, no momento ali do filme. Então, repito, não é nada que possa ser substituído por qualquer outro elemento ali que estava dentro do filme. Igual, repito, até mesmo se a Lois Lane, sei lá, tivesse dado uma de inteligente ali, tivesse feito umas cagadas na correria dela, ela poderia resolver aquela situação. Ou os próprios robôs da Fortaleza da Solidão, que eu acho que seria mais interessante, tá? Mas, para terminar aqui, eu não achei esse filme muito legal, tá? Dou uma média, sei lá, de 10, dou uma média 5 ou 6 para esse filme. Acho que esse filme vai ser esquecido, tá? Acho ele um filme esquecível do Superman. Espero que venham outros filmes melhores e acredito que virão. Ele talvez seja o Batman Begins do Superman, tá? Ele vai ser o filme de origem que vai trazer uma trilogia legal ali, talvez, né? Uma sequência de filmes interessantes ali, mas vai ser esquecido. E tenho certeza que as críticas que esse filme está recebendo agora, o James Gunn vai tentar utilizar para melhorar nos outros filmes. Porque eu sou um fã do Superman, tá? Eu gosto muito do herói e espero que a franquia continue com força nos próximos anos. Tá ok? Agora me diz você o que você achou desse filme, o que você achou de interessante, o que você gostou, o que você não gostou. Deixa aí nos comentários, tá? Pra gente discutir de forma saudável e amigável. Tá ok? Beleza? E não se esqueça de compartilhar esse vídeo, tá? Para chegar no número máximo de pessoas que puder, né, para as pessoas se inscreverem no meu canal, para eu trazer mais análises aqui, mais opiniões. Eu vou procurar trazer mais notícias diversas para o meu canal, tá bom? Mas eu preciso da ajuda de vocês. Preciso do like, para o YouTube divulgar mais os meus vídeos, para me ajudar mais nessa busca aí dos 1000 inscritos, de fazer meu canal crescer, tá ok? Agradeço a vocês pela atenção, para quem assistiu até agora, tá ok? Muito obrigado, passem bem, fiquem bem, uma excelente semana e tchau, tchau!